Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e prece do Lar de Fabiano de Cristo. Que possamos nesse instante escolher um lugar apropriado para nos conectarmos com a espiritualidade amiga, para que as energias deste momento possam ser aproveitadas da melhor forma possível. Estamos utilizando para os momentos de reflexão o livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Neio Lúcio. Estamos no mês de dezembro, mês que celebra a chegada desse nosso irmão e mestre ao nosso plano terrestre. Mês que dedicamos a nos conectarmos mais intensamente com essa personalidade que tantos exemplos e mensagens de amor e paz nos trouxe. E nada mais justo que nesse mês utilizássemos as palavras desse mestre Jesus. A mensagem de hoje é a de título O Juiz Reformado. E nos diz assim: como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos acerca do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor. A paciência, a bondade, a bondade. E transcorridos alguns instantes, contou. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se um magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente, no dia imediato,
Foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador, atribulado, reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, em benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Que mensagem linda trazida a Jesus, a seus discípulos naquela época. Mensagem que tanto se aplica a nós nos dias atuais. Como será que estamos agindo com os nossos irmãos? Será que estamos utilizando aquela máxima de agirmos com os outros conforme gostaríamos que os outros agissem conosco? Será que estamos tendo empatia e nos aproximando daquele que com desespero muitas vezes nos pede perdão? Essa mensagem nos leva a refletir a respeito principalmente dos nossos atos. Jesus nos disse que seremos tratados com o mesmo rigorismo que tratamos. Se formos piedosos, seremos tratados com piedade. Se tratarmos com bondade, seremos também tratados com bondade. Então, como gostaríamos de ser tratados? É esta mensagem que deve gerir as nossas atitudes, os nossos atos, a forma como vivemos e como conduzimos o nosso dia a dia. Muitas vezes achamos que é tão difícil agir no bem, caminhar na estrada reta, seguirmos os passos do nosso Mestre Jesus, que não vigiamos as nossas atitudes. E não é complicado. É a cada instante, cada gesto, cada palavra, pensarmos se gostaríamos que alguém se dirigisse desta forma a nós. E essa reflexão deve ser feita antes da atitude. Então que possamos, nesse instante, principalmente nesse mês em que somos tocados pelo Evangelho de Jesus, refletirmos mais profundamente nas nossas atitudes, na forma como tratamos as pessoas que estão próximas a nós, na forma como nos relacionamos, na forma como enfrentamos o mundo e as dificuldades que se apresentam no nosso caminho. E é desta forma, dando passos curtos diariamente, é que iremos desenvolver a fortaleza interior para então vencermos os nossos vícios. E desta forma, deixaremos para trás o homem velho e seremos sim um novo homem, em direção à redenção e ao caminho do nosso Mestre Jesus. Que possamos permanecer em paz e com serenidade, e que Fabiano de Cristo possa nos acompanhar na nossa jornada. Que assim seja.